Glicosídeos cianogênicos. Grupo composto por Luísa, Marina, Renata e Tamara. Professoras Mônica e Karina. Os glicosídeos cianogênicos são um grupo de substâncias solúveis em água e naturalmente presentes em mais de 2.500 espécies de plantas, como em certos tipos de feijão de lima, sorgo, amêndoas amargas, sementes de maçã, brotos de bambu e mandioca. Sua função natural é de defesa de muitas dessas plantas, contra organismos patogênicos invasores, herbívoros e inclusive contra o homem. Há muitos relatos documentados de doença grave e mortes que resultaram do consumo de plantas ricas em cianeto por seres humanos, animais de fazenda, insetos e outros organismos. O processo enzimático ocorre a partir do corte ou ingestão do vegetal. Quando há rompimento da parede celular, os glicosídeos cianogênicos e as enzimas entram em contato, dando início a uma reação enzimática. A reação produz uma cetona ou um aldeído, um açúcar e um cianeto de hidrogênio. O cianeto é considerado uma substância altamente tóxica, com efeitos agudos e crônicos. Ele produz vários efeitos bioquímicos imediatos nos sistemas biológicos, que incluem inibição da defesa antioxidante, alteração da homeostase dos íons celulares e inibição da respiração celular. O metabolismo do cianeto pode ter várias vias. O principal produto de excreção do cianeto é o tiocianato, cuja produção é catalisada pela enzima mitocondrial tiosulfato sulfotransferase, também conhecido como randanese, e pela mercaptopiruvato sulfotransferase, MST. A rondanese se concentra no fígado e não nos órgãos dos mamíferos, por serem alvos da letalidade do cianeto. O co-substrato para a ação da rondanase é o tiosulfato, que é produzido a partir da cisteína. Na presença de níveis reduzidos de tiosulfato, como pode ocorrer nas deficiências nutricionais, o cianato pode se tornar um metabólito importante do cianeto. O MST é encontrado no citoplasma e nas mitocôndrias das células de todos os tecidos. O co-substrato dessa enzima é o mercaptopiruvato. Outra via do metabolismo do cianeto é a formação de um complexo entre o cianeto e a hidroxicobalamina, derivada da B12, cujo produto final é a cianocobalamina, que pode ser importante nas exposições a níveis baixos de cianeto, por facilitar a eliminação do agente tóxico. O cianeto exerce efeito tóxico agudo por se ligar ao íon férrico da citocromo oxidase, o componente redutor de oxigênio da cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria. O resultado global dessa ação é a parada da respiração celular e bloqueio da síntese de ATP. Os fatores agravantes da toxicidade do cianeto, que geram efeito tóxico crônico, se devem a uma ampliação dos efeitos agudos dessa toxina, e estes são: inibição incompleta da citocromo C oxidase nas mitocôndrias, que gera um aumento na produção de espécies reativas do oxigênio, as EROs, e diminuição da produção de ATP. Com isso, as células continuam a respiração, mas com menor eficiência e maior exposição ao estresse oxidativo. Outro fator agravante é a deficiência de enxofre na nutrição, que facilita a produção de cianato a partir de cianeto. O cianato age como inibidor da glutationa redutase, reduzindo ainda mais as defesas celulares contra as EROs. Apesar da alta toxicidade, a presença do cianeto não pode ser percebida sem o auxílio de exames laboratoriais, que quantificam o teor de ácido cianídrico. Durante a intoxicação, os sintomas evidentes do envenenamento agudo são confusão mental, paralisia muscular, desconforto respiratório, salivação, entre outros. Já os sintomas do envenenamento crônico se dão por pelo menos 3 distúrbios relacionados ao consumo prolongado de cianeto, sendo eles neuropatia atáxica tropical, que é uma síndrome neurológica caracterizada por atrofia óptica, ataxia e surdez. Temos também a ambliopia tropical, que é caracterizada pela atrofia dos nervos ópticos e cegueira. Isso é explicado pelo fato dos neurônios ópticos serem mais sensíveis ao cianeto, embora ele seja tóxico para todas as células. Já os efeitos pós-ciogênicos podem ser explicados pelo fato do cianeto causar insuficiência na produção de hormônios da tireoide. Tratando-se do número de pessoas afetadas, o efeito da exposição crônica a níveis baixos de cianeto tem relevância consideravelmente maior do que o envenenamento agudo. Ao referir a dose oral letal mínima de cianeto de hidrogênio, estima-se que seja de 0,5 a 3,5 microgramas por quilo de peso corporal. Dos antídotos para o cianeto, os de uso comum incluem os complexos com cobalto, sendo eles hidroxicobalamina e edeto de cobáltico.
administrados por via intravenosa e que são convertidos a tiosulfato. Esses átomos de cobalto formam complexos fortes com cianeto, os quais serão excretados na urina. Já a methemoglobina, que é um potente agente oxidante do heme, administrado aos pacientes por via intravenosa, é responsável por oxidar o heme e converter a forma ferrosa do heme em forma férrica, que é presente em concentração suficiente, removendo o cianeto do íon ferro do citrocromo C, oxidase e possibilitando a retomada do processo respiratório. Por último, temos o amilnitrito, que é um agente oxidante do heme, comparativamente fraco. Esse agente é uma forma volátil do nitrito que pode ser administrada por inalação a vítimas inconscientes. Ele é um contribuidor importante por sua atividade como vasodilatador. Nota-se melhora dos sintomas quando os pacientes passam a receber dieta sem cianeto e nutricionalmente adequada, inclusive aquelas nos níveis adequados de aminoácidos que contêm enxofre e vitamina B12. Para prevenir a intoxicação por cianeto, basta imitar a ingestão ou desintoxicar o alimento para a eliminação desse agente tóxico. Os níveis de cianeto encontrados na mandioca não processada são autossuficientes para produzir efeitos graves de envenenamento. Portanto, o desenvolvimento de métodos simples para desintoxicar produtos vegetais ricos em cianetos é de grande importância. Aqui citamos alguns deles, como corte, ralação e trituração em água corrente, que desencadeia a produção enzimática de cianeto de hidrogênio e remove tanto o cianeto liberado quanto o glicosídeo. Temos também a fermentação, que é onde há a liberação da enzima e o substrato. Já no calor, a liberação do cianeto a 180 graus, onde a enzima beta-glicosidase é inativada pelo calor. Porém, a linamarina é estável ao aquecimento. E por último, temos o cozimento, onde elimina apenas a enzima. Observamos que as organizações de saúde públicas e governamentais empreendem esforços para incentivar a produção e o consumo de produtos da mandioca, que sejam adequadamente processados e seguros. Porém, ainda é um desafio, e alguns podem apresentar um elevado custo final.